Olá, obrigado você que está assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN, você que está com a gente, pode ser pelos nossos perfis do Facebook, também pela nossa página do Cubo Notícias no Facebook, tem o Instagram do Cubo Notícias, canal do YouTube e o nosso site com todo o conteúdo, além das edições do Jornal ACN, as matérias escritas que nós sempre publicamos, sempre trazendo novidade para você. No Jornal ACN, você já sabe, é o jornal aí pela internet, onde mistura de tudo um pouco, informação, opinião e bom humor, né? Sempre para você o nosso carinhoso abraço e o desejo de tudo de bom para você. Neste meio de semana, hoje dia 10 de fevereiro de 2021, quarta-feira, vamos destacar aqui várias informações de Porangaba e região. Vamos começar aqui falando de um crime bárbaro que aconteceu no interior paulista. Temos também, notícia má para todos nós aqui da DRS6 de Bauru. Nós estamos na fase vermelha. Os números não são bons para uma possível reclassificação do estado de São Paulo, no Plano São Paulo, que vai acontecer já na sexta-feira. Vamos ver. Mas os números não são bons. Tem notícia de Conchas, um mistério lá em Conchas. Um mistério. Gente que jogou livros didáticos novos no lixo. E você vai ficar sabendo também de Guareí, outro mistério. Furto de dinheiro dentro de uma penitenciária, dentro de um setor da segurança pública do estado de São Paulo, dentro de um estabelecimento da Secretaria de Segurança Pública, furtaram mais de 30 mil reais, cerca de 35 mil. Você vai ficar sabendo. Temos também notícias aqui de Porangaba, um homem desaparecido. É um homem que chegou recentemente a Porangaba e está desaparecido. Já informações sobre isso. Vacinação, contra o Covid-19 em idosos. Você vai saber o cronograma. E vamos falar também, não poderíamos deixar de falar sobre os dois últimos acidentes que aconteceram na rodovia Benedito de Oliveira Vaz, a estrada que liga Porangaba a Cesário Lange. A gente vai comentar sobre a situação dessa rodovia. E temos também o boletim do Covid-19, o boletim coronavírus, para essa quarta-feira, boletim atualizado. Temos aí alguns números de novos casos e infelizmente ainda internação em decorrência do Covid-19. Mas a gente vai passar para você já quais são esses números. A partir de agora aqui no Jornal ACN você confere as principais informações e a gente começa com essa notícia que vem da cidade de Pompeia, aqui no interior de São Paulo. Fica afastado até da nossa região aqui, a cidade de Pompeia, fica bem afastado. Mas trata-se de um crime bárbaro que ganhou o noticiário policial nacional diante da barbárie que aconteceu esse crime. Olha, gente, são fatos como esse que fazem ficarmos refletindo para que o rumo vai a humanidade, Vai para casa do Gramunhão, para casa do capeta, do Satanás, o diabo que o carrega. Para onde vai a humanidade? O delegado responsável pela investigação, deste caso, onde um homem foi suspeito de matar a esposa, ele é suspeito, aliás, ele confessou para a polícia, já nem é mais suspeito, confesso de ter matado a esposa e a filha dela, a enteada dele de 9 anos. O crime aconteceu ontem, ele confessou o assassinato em interrogatório ao delegado. A mulher foi encontrada morta, enterrada no quintal de casa com a filha de 9 anos em Pompeia. Fabrício Buim Arena Belinato, de 36 anos, foi capturado nesta segunda-feira, dia 8, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi
transferido para Marília. Na realidade, o crime não aconteceu ontem não, só retificando aqui, ele fez a confissão ontem, terça-feira, depois de ter sido preso, na segunda. Ele foi transferido para a cadeia de Marília, chegou pouco depois das 23 horas. Fabrício era marido de Cristiane e padrasto de Caroline. Ele foi encontrado no momento em que estava trabalhando numa obra do Jardim Macaúba, na região sul da capital, e estava foragido desde o encontro dos corpos das vítimas, na terça-feira, dia 2. O mandado de prisão preventiva contra ele foi expedido na quinta-feira, dia 4. De acordo com a Guarda Municipal, Fabrício foi encontrado por agentes e estava trabalhando uniformizado. Ele foi encaminhado para o Centro Especializado da Polícia Integrada, o CEPOL, e depois foi trazido ao interior de São Paulo na noite de terça. Segundo o delegado Dr. Cláudio Anunciato Filho, o suspeito detalhou que matou a esposa primeiro numa briga, em uma suposta legítima defesa. Ele teria dado um golpe de faca nela. Em seguida, admitiu que matou a menina asfixiada com as mãos. Em primeiro momento, ele disse aos policiais que a adolescente teve envolvimento na morte da criança, que uma adolescente teve envolvimento. No entanto, o suspeito me chamou novamente e disse que foi apenas ele, não teve nenhuma participação da moça. Cristiane Pedroso dos Santos Arena, de 34 anos, e a filha, Caroline Vitória dos Santos Guimarães, de 9 anos, estavam desaparecidas desde novembro do ano passado, quando foram achadas enterradas sob um contrapiso de concreto na casa onde morava. No dia em que os corpos foram encontrados, a Polícia Civil também apreendeu a filha de 16 anos da vítima por suspeita de participação no crime. Segundo o delegado, ela indicou à polícia o local exato onde estava enterrado o corpo da irmã. Além do duplo homicídio e ocultação de cadáver, Fabrício é investigado por estupro de vulnerável, pois teria abusado sexualmente da enteada mais velha há vários anos, da menina de 16 anos no caso. A adolescente negou participação no crime, mas a polícia acredita que ela deu cobertura ao padrasto e ajudou a enterrar os corpos. O delegado também informou que a Polícia Civil chegou à casa onde os corpos estavam enterrados após receber denúncia de cárcere privado. A informação era de que a adolescente teria sofrido abuso por parte do padrasto. Policiais encontraram apenas o homem e a adolescente em casa e os levaram para prestar esclarecimentos. A garota disse que a mãe foi embora com a filha menor após conhecer um novo namorado, mas os depoimentos eram contraditórios e fomos investigar, explicou o delegado. Está na cara que essa adolescente de 16 anos tem participação nesse crime, sim. Caso contrário, não teria, inclusive em depoimento anterior, dado essa desculpa, dado essa informação falsa. Já que depois, ela não é que ela deu uma informação falsa porque não conhecia os fatos. Depois disso, ela indicou o local onde estava o corpo da irmã. Segundo o delegado, as mortes teriam acontecido no fim de novembro e os corpos estavam enterrados na casa desde então. Ao investigar o desaparecimento, a polícia também descobriu que o suspeito estava movimentando a conta da mulher, que havia sido demitida recentemente e recebido um valor de rescisão. Os policiais desconfiaram do crime depois que encontraram parte da casa reformada com a construção de um contrapiso de concreto nas partes do fundo. Uma retroescavadeira foi usada para quebrar o concreto. As vítimas foram sepultadas na tarde de quarta-feira, dia 3, no cemitério de Pompeia, sob forte comoção. De acordo com as declarações de óbito que o G1 teve acesso, divulgadas pela família, Cristiane morreu por hemorragia, devido ao golpe de faca, e a Caroline por traumatismo craniano. Agora, a questão é quanto tempo esse vagabundo vai ficar na cadeia, Antes de começar a receber a progressão de pena, as famosas saidinhas. Quanto tempo ele vai ficar? 5, 6, 7 anos? Aí já começa a ter a saidinha. Aí depois da saidinha,
é a progressão de pena para regime semiaberto e daí por diante. Será que as leis até lá, né, até o cumprimento da pena, será que as leis irão mudar para manter vagabundos como esse para o resto da vida dentro da cadeia? Agora, não para o resto da vida na cadeia, porque falaram que ia mudar, né? Prometeram tanta mudança, a mamata vai acabar, bandido não vai ter vez. Peguei vocês, enganei vocês. Prometeram, né? Não prometeram? Prometeram. Você acreditou, né? Se fudeu. Acreditou? Se ferrou, né? O sistema não mudou, não. Vagabundo continua na cadeia coçando o saco, sem fazer nada, comendo e bebendo de graça às nossas custas. Comer de graça e dormir, descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Você não vê uma movimentação de presidente, de deputado, de senador, de ninguém, de absolutamente ninguém, para mudar essas leis. Sabe quando irão mudar? Nunca. Nunca. Enquanto o brasileiro continuar acreditando em promessa de gente que está dentro do sistema, não vai mudar. Né? Gente que ficou 28 anos mamando, não só ele, como a família toda mamando no sistema, você acha que tem interesse em quebrar as regras do sistema, em mudar o sistema? Jamais. Né? Então as leis continuarão assim por um bom tempo. Não tenhamos falsas esperanças. Bom, gente, vindo agora mais para a nossa região, né? A informação, aliás, as informações são 2 notícias, né? Nós temos uma notícia aqui de Botucatu e outra que é de Bauru e Jaú. Essas 2 notícias são referentes ao número de leitos hospitalares, de como está a situação nos hospitais. Esses são os hospitais, Botucatu, Jaú e Bauru, contêm hospitais de referência no tratamento da doença na nossa DRS-6 aqui de Bauru. Todo mundo já está cansado de saber que para haver uma atualização no Plano São Paulo, para regredir, no nosso caso só nos resta regredir. Porque se for para ter uma medida mais pesada que a fase vermelha, é só lockdown total, né? O que o governo do estado, inclusive, há cerca de 10 dias já estava até começando a estudar essa possibilidade. Mas enfim, a gente sabe que para regredir de fase, a nossa DRS precisa, em primeiro lugar, ter uma taxa de ocupação de leitos para coronavírus menor do que as que estão sendo registradas agora, de 100%, no caso de Botucatu, 106%, agora 110%. Então, espero morder a língua a respeito do que eu estou dizendo aqui. Esses números que nós vamos passar aqui não indicam que a nossa DRS irá regredir para a fase laranja na próxima atualização de sexta-feira. Enfim, a gente não sabe o que se passa na cabeça do governo do estado de São Paulo. É um governinho que a gente não entende, né? Mas se for usada por base o critério que sempre foi usado, que é a diminuição nos leitos, a diminuição de leitos ocupados, é esse o critério para se diminuir a intensidade de restrição na fase. Se for usado esse critério, olha, nós continuaremos na vermelha ainda mais uma semana. Vou falar aqui para você, ó. Boletim de ontem à noite, divulgado pelo HC, o Hospital das Clínicas de Botucatu. Crescimento na ocupação de leitos em terapia intensiva, UTI, exclusivos para Covid-19. O boletim epidemiológico divulgado pela unidade aponta que 110% dos leitos estão ocupados, ou seja, são as 30 vagas que já tinham, são
os 30 leitos já reservados para casos de Covid e mais 3 leitos que foram adaptados emergencialmente. Antes eram 2 leitos que foram adaptados, dava aí 106% na lotação. Teve que adaptar mais um. Ou seja, isso significa que a demanda por leitos, a procura por leitos, o número de pessoas doentes continua crescendo, continua subindo. Isso é um indicador péssimo para nós aqui da DRS de Bauru, para a cidade de Porangaba e região que pertence aqui à DRS de Bauru, porque significa que permaneceremos ainda, se for usados os critérios, na fase vermelha novamente. Então são mais 3 espaços emergenciais para destinação Covid. Dos 33 pacientes internados na UTI, 29 são positivos para o novo coronavírus e o restante está esperando, né, o resultado dos exames. Ao todo são 68 pessoas vindas de todo o interior paulista em tratamento no Hospital das Clínicas, unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde. São 52 com Covid-19 confirmada, sendo que desde o início da pandemia foram 156 óbitos e 286 altas hospitalares registradas lá na Unesp. Olha aqui, ó. Prefeitura de Bauru informou ontem alto número de novas mortes provocadas pela Covid-19, com 6 registros, o que deixa a cidade com 383 óbitos registrados desde o início da pandemia. E a fanfarrona da prefeita lá ainda não quer seguir a fase vermelha. É muita inteligência. Por que é fanfarrona? Ah, ela está errada em querer favorecer os comerciantes, os empresários? Não, não está errada por isso. Ela não está errada. No sentimento dela não está errada. No sentimento dela ela não está errada. Mas o problema é o seguinte: há muitas leis que nós não gostamos, que nós não queríamos cumprir. Tem muita lei chata que a gente não quer cumprir, né? Aposto que você aí, no seu íntimo, no seu pessoal, você fala: poxa, se essa lei não existisse eu não ia cumprir não. Que coisa mais chata, que coisa mais desagradável, mais sem necessidade. Deve ter alguma lei aí que você não gosta, que você não queria cumprir, mas é lei, tem que se cumprir. Por que a prefeita de Bauru foi uma fanfarrona ao não cumprir o Plano São Paulo da fase vermelha? Porque ela adiou isso, foi adiando, os casos subindo. Ontem o Tribunal de Justiça tomou uma decisão obrigando que a prefeita de Bauru assinasse o decreto tornando a fase vermelha obrigatória lá na cidade. E ela fez. Depois que o Tribunal de Justiça derrubou o recurso, né, aceitou, aliás, o recurso do Estado de São Paulo, né, agora ela vai recorrer ainda dessa decisão. E você acha que Jesus aprova essas presepadas suas? Ele não aprova, mas ele passa o pano, né, velho? Isso é fanfarronice porque não prejudica só o município de Bauru. Quanto mais ela protela para colocar a fase vermelha no município dela, ela prejudica as outras cidades da região que fazem parte da DRS de Bauru. Ou seja, tem que se colocar a mão na consciência e falar: não, é lei, nós não gostamos, mas é lei, tem que se cumprir. Foi fanfarronice da prefeita de Bauru. Muita gente elogiando, tá, mas a região toda pode pagar o pato por causa da fanfarronice dela. Daí eu quero ver como é que vai ficar os elogios depois. Se é lei, segue a lei. É a maneira mais rápida de... né? Se todos tivessem seguido, talvez nessa semana agora nós entraríamos numa flexibilização. Pode ser que seja flexibilizado para a fase laranja, mas Bauru está registrando alta de casos. Botucatu também. E o município de Jaú também. São os 3 municípios onde possuem... São 3 municípios onde possuem unidades hospitalares referências para o tratamento Covid, que são monitoradas e servem de aparato indicativo para fazer essa flexibilização na nossa região. Ou seja, uma decisão que muitas vezes alguns municípios acabam tomando de maneira isolada para não seguir a lei.
não prejudicam só aquele município, mas a região toda acaba pagando pato. Por causa de gente que quer politicamente, né, fazer uma moralzinha política, né, quer aparecer politicamente. A gente sabe que muitas decisões são tomadas nesse sentido, não por preocupação com o bem-estar de ninguém, não. É que quer ter o destaque. Ah, eu vou ter o destaque, eu vou ser a oposição, vou ser o destaque, porque já está almejando uma carreira política maior. Meu objetivo é me dar bem nesse governo. As vítimas lá em Bauru são com idades de 48, 65, 66, 70 e 89 anos, e uma mulher de 77 anos. Todos os pacientes tinham comorbidades, ou seja, outras doenças associadas à Covid. A cidade agora tem 26.325 casos confirmados da doença, além de outros 279 casos considerados suspeitos, aguardando exames de confirmação. Tá super tranquilo o Bauru para querer abrir tudo, né? Prefeita? Tá tranquilão aí, né? Tá tranquilão. Ó, em Jaú, a Prefeitura de Jaú informou na terça-feira, ontem, portanto, 8 novas mortes provocadas pelo Covid-19, o que deixa a cidade com 215 óbitos registrados desde o começo da pandemia. Não foram informados detalhes das vítimas. A cidade soma 7.027 casos confirmados da doença, além de outros 464 casos considerados suspeitos, aguardando exames de confirmação. Há 3 mortes em investigação e 6.029 jauenses conseguiram se curar, graças a Deus. Tá aí, gente. Os números, como eu disse, não são bons para nós aqui que pertencemos à DRS 6 de Bauru, Porangaba, Bofete, Conchas, Torre de Pedra, Pardinho, São Manuel, nós que estamos inseridos aí nessa DRS 6 de Bauru, infelizmente dependeríamos de números estatísticos menores, mais favoráveis. Só que os números não são bons. Espero morder a língua, né? Espero me enganar. Vamos ver o que o governo do estado de São Paulo seguirá na próxima sexta-feira, se flexibilizará ou não. Só que como referência, geralmente o governo usa esses números aí. Não são bons. Infelizmente são preocupantes. Bom, gente, agora na cidade de Conchas, uma denúncia revelou o descarte de dezenas e dezenas... dezenas nada. Dezenas estamos sendo bonzinhos. Você está vendo as imagens aí, são centenas. Dezenas nada, centenas de livros didáticos em uma escola estadual de Conchas. O registro é de um morador da cidade que mostra os livros sendo levados por um caminhão de reciclagem. A maioria deles está em bom estado. A Secretaria de Educação está investigando o caso. Os livros são da Escola Estadual Professor Anísio Ferraz Godinho, ou melhor, Anísio Ferraz Godinho. Fica ali no centro mesmo de Conchas. Alguns livros ainda até estariam lacrados, ou seja, estava na embalagem, nem foram abertos. De acordo com o morador que fez o registro, eles estavam sendo carregados em um caminhão de uma empresa terceirizada de reciclagem no dia 4 de fevereiro, uma semana antes do início do ano letivo das escolas estaduais. Ao questionar ao motorista do caminhão sobre qual seria o destino dos materiais, foi informado que os livros seriam reciclados para a produção de papel higiênico. É isso que os governos do Brasil fazem com a educação do nosso país, né? Passam na bunda, realmente, a educação do brasileiro. Essa é a prioridade da educação do brasileiro. Até porque brasileiro mal informado, né, é interessante para o sistema. Elege essas coisas aí que nós estamos vendo nos poderes públicos, né? Então, quanto mais mal informado, melhor para votar, né? Então é isso. Os livros fazem parte do kit escolar do Ensino Fundamental 2 de 2019. Deveriam ter sido entregues para os alunos de 6º ao 9º ano. O valor de cada livro é de R$100. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo informou que desconhece o motivo do descarte e que a Diretoria Regional de Ensino de Botucatu, a qual pertence o município de Conchas, abrirá uma investigação sobre o caso. Tá na cara, vocês vão investigar para quê?
Vocês vão investigar para quê? Todo mundo sabe por que se faz isso. Todo mundo sabe por que se faz isso. Roubar e roubar e roubar. Ah, o livro é novo, nem usou, já vai jogar fora. Para quê? Sabe para quê? Para comprar novos livros. E sabe por quê? Porque para a educação é a pasta que mais vem dinheiro. É a que mais tem dinheiro é a pasta da educação. Aí nessas comprinhas dá uma superfaturada. Os famosos 20% sai por um cantinho, sai por outro. É para isso. Então é por isso que joga fora. Ah, já tem, não precisa, já tem livro. Vai dizer que mudou muito a disciplina de 2019 para cá. Ah, nossa, não teve reforma ortográfica da língua portuguesa, isso aí aconteceu em 2003, de lá para cá não teve mais nenhuma reforma ortográfica. A matemática não mudou, 2 mais 2 continua sendo 4 e não 5. Quem descobriu o Brasil continua sendo Pedro Álvares de Cabral, né? Quem proclamou a República, todo mundo sabe que não mudaram os personagens históricos. A capital do Brasil continua sendo Brasília, a capital dos Estados Unidos continua sendo Washington, a capital da Holanda continua sendo Amsterdã. Então não mudou, né? Então não mudou. As leis da física continuam a mesma, a matéria não se cria, nem se destrói, se modifica. Continua a mesma coisa, não mudou de 2019 para cá. As leis da física não mudaram, a história não mudou, os cálculos matemáticos não. Então sabe por que faz isso? Tem livro. Não precisa comprar livro. Não, mas vamos jogar fora, a gente tem que comprar. Por quê? E eu tenho certeza que aí não tem falcatrua nenhuma. Porque na hora de comprar, todo mundo sai ganhando. Entendeste como funcionam as coisas no Brasil? Entendeste como é? Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. Outra coisa, isso aqui também só acontece no Brasil. 35 mil reais foram furtados de um cofre. Mas não é de um cofre dentro de uma casa, dentro de um apartamento, dentro de um comércio. Não. De um cofre dentro do setor de pecúlio da penitenciária 1 de Guareí. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Dentro da penitenciária foram furtados 35 mil reais. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, a direção da unidade foi informada sobre o crime nesta segunda-feira, depois que um servidor que trabalha no local se deparou com uma das portas arrombadas. Ao conferir o cofre, ele notou que as cédulas de maior valor tinham sumido. Segundo o G1 TV Tem, a notícia do G1 TV Tem, foi registrado um boletim de ocorrência na delegacia de Guareí e aberto um procedimento preliminar para investigar se há envolvimento de algum funcionário. Além disso, a Corregedoria do Sistema Penitenciário também abriu apuração sobre o caso. Ainda de acordo com a Secretaria, caso seja comprovada a participação de servidores após a conclusão das apurações, os envolvidos serão demitidos do serviço público. A questão é dentro do setor de pecúlio, com um cofre onde havia dinheiro, dentro de uma penitenciária estadual, não havia câmera de monitoramento lá? Não. Bom, se não havia, quem fez o crime sabia que não havia. Então ele conhecia lá dentro. Então tá na cara que foi funcionário. Vai investigar ainda? Tem que investigar para saber qual foi o funcionário, mas teve participação? Claro que teve. Caso contrário, já estariam as imagens da câmera mostrando o cara entrando, furtando. O cara sabia que não tinha. Com certeza. Gente, coisas que acontecem no Brasil. Essa notícia aqui é do G1. Gente, já que eu estou falando em Guareí, hoje eu fui dar uma olhada lá no portal de notícias, o Jacutinga Notícias de Guareí. Vira e mexe, nós estamos
colocando as informações deles aqui. Nós falamos a fonte de informação do Jacutinga Notícias e tal. Ô, pessoal do Jacutinga Notícias, toma vergonha na cara. Vocês entram lá no nosso site do Cubo Notícias, vocês copiam a foto, vocês copiam o texto, publicam na página de vocês e não dão os créditos. E ainda tem a cara de pau de pegar a foto que o Cubo Notícias fez, que foi o Cubo Notícias que fez as imagens, e colocar o logotipo de vocês lá como se fosse a imagem de vocês. Toma vergonha na cara, Jacutinga Notícias. Um pouquinho de ética é bom e faz bem. Aqui em Porangaba, agora, notícias de Porangaba. Desaparecido aqui em Porangaba é um homem que desapareceu, segundo as informações aqui que estão circulando nas redes sociais. É um senhor que veio do Ceará trabalhar recentemente aqui em Porangaba. Ele estava trabalhando lá no Hotel Trevo, que fica às margens da rodovia Castelo Branco, ali no quilômetro 162. É o hotel que fica reservado para o pessoal que faz a colheita de laranja. Ele estava trabalhando ali. Ontem, dia 9 de fevereiro, por volta das 12 horas, por volta do meio-dia, ele saiu e até agora não voltou. A informação foi divulgada pedindo para... Tá até o telefone aqui, ó, telefone de contato, 15 98177 1007 ou 1007, né? 98177 1007. Esse é o telefone para dar informações. É o senhor Francisco Firmino Pereira, natural do Ceará, recém-chegado a Porangaba, estava trabalhando lá no Hotel Trevo, no quilômetro 182 da Castelo Branco. É o hotel que fica sempre reservado ali para o pessoal que faz a colheita de laranja. E segundo as informações, o senhor Francisco Firmino, antes de desaparecer, se apresentava atordoado. Ele não estava falando coisa certa. Ele não estava falando coisas com sentido, não estava falando coisa com coisa. Isso segundo as informações apresentadas pelas redes sociais, à procura aí do senhor Francisco Firmino Pereira. Ok? Se você tiver maiores informações, já sabe, o telefone está aqui embaixo, né? Entre em contato e passe informações sobre o senhor Francisco Firmino Pereira. Não tem a idade dele divulgada também ainda não. Vamos aguardar aí maiores informações. Bom, gente, ainda falando sobre Porangaba, vou colocar aqui embaixo para você, né? O município está realizando a vacinação de idosos contra o Covid-19, né? Felizmente a vacina está chegando um pouco mais lento do que esperávamos, né? O Brasil, bom, já está com quase 4 milhões de brasileiros vacinados, graças a Deus, né? Passamos 4 milhões de brasileiros vacinados, graças a Deus, mas temos aí 211 milhões de brasileiros, segundo estimativas do IBGE, 211 milhões. E vale lembrar que eles estão vacinados apenas com a primeira dose, né? São necessárias 2 dosagens, ou seja, vamos precisar de muitas e muitas vacinas, mais de 400 mil vacinas para imunizar definitivamente toda a nossa população brasileira. Mas estamos aí já com 4 milhões, né? Esperamos que o andamento ocorra de maneira mais rápida. Agora, a partir do dia 8, portanto começou segunda-feira, idosos com mais de 90 anos, já podem tomar a vacina desde o dia 8 até o dia 17, né, que vai começar a próxima fase da campanha. A próxima fase da campanha é para mais de 85 anos. 85, 86, 87, 89 anos, né? Aí dos 90 anos é os que estão tomando agora. Então de 85 a 89 anos a campanha começa dia 17. O local da vacinação é lá no ESF1 da Vila São Francisco, Rua Lineu de Campos e Silva, 135, aqui em Porangaba. Você tem que levar um RG, o CPF ou qualquer documento com foto e o cartão do SUS. Maravilha? E o cartão do SUS também. E a carteirinha de vacinação também é bom levar, tá bom? Maiores informações, você está vendo o telefone aí, 15 3257 1731, 15 3257 1731, telefone para você ter informações, pode até também tentar fazer um agendamento aí, quem sabe.
E tome muito cuidado com esse negócio de agendamento, hein? Não aceite pedidos de agendamento de consulta por celular, por WhatsApp. Ninguém está enviando nada pelo WhatsApp para você clicar em link, para você fornecer dados pessoais. Não estão sendo feitos cadastramentos por WhatsApp, por celular. Não faça isso. Se você recebeu, se você nem pediu e recebeu no seu telefone, aí faça cadastramento para vacinação, não clique em link nenhum, que você pode ter o seu WhatsApp clonado, né? E daí esse contato aí que clonar o seu telefone vai usar os seus contatos para pedir dinheiro no seu nome, aplicar golpes no seu nome. Ou se você clicar ali e passar dados pessoais, ele pode usar os dados pessoais contra você mesmo. Então tome cuidado, não caia nessa, ok? Procure sempre a Secretaria de Saúde do seu município. Nós estamos passando o telefone aqui de Porangaba, 3257-1731. É o telefone disponível para essa informação a respeito das campanhas de vacinação, das etapas de vacinação da campanha contra a Covid. Maravilha? Então procure aí o telefone da sua secretaria, né? Da sua secretaria municipal para ter esclarecimentos. E não aceite link, não espere que tenha cadastramento vindo por link, oferecendo até a vacina para você. Toma cuidado, tá? Bom, gente, agora nós vamos destacar aqui um assunto. Aliás, são duas notícias, mas referente a um mesmo assunto, que é a situação dessa rodovia Prefeito Benedito de Oliveira Vaz, que liga Porangaba a Cesário Lange. Essas duas notícias você já deve ter lido no nosso site, acompanhado pelas redes sociais, mas nós vamos destacar aqui para que você reflita e também comece a cobrar junto com nós aqui da imprensa, né, com as autoridades. Comece a cobrar soluções para essas rodovias aqui que margeiam Porangaba. Benedito de Oliveira Vaz, Camilo Príncipe de Moraes, a Francisco Almeida, que vai até Castelo Branco. São estradas que, de maneira contumaz, né, tem acidente. Vira e mexe, tem acidente. Geralmente ocasionados por alta velocidade, por imprudência. E por que isso acontece? Falta fiscalização, falta sistema de tentar diminuir a velocidade dessas vias. Tudo isso vem faltando. Dois exemplos. O primeiro desses exemplos aí, trágico, que aconteceu, como você sabe, no final da tarde de sexta-feira. Eu estive no local do acidente, né, uma cena impactante. A família toda perplexa, em choque. A pior parte do trabalho de fazer cobertura de jornalismo é essa. Ali no quilômetro 61, logo após a subida do Martelo, você pega uma retinha, tem aquela curva que é um S, o famoso S ali, onde já tombaram caminhões, já bateram veículos, né? Ali no quilômetro 61, outro acidente na rodovia Benedito de Oliveira Vaz. Dia 5, sexta-feira. Segundo as informações da polícia e de familiares, era 17 horas e 20 minutos, final da tarde. Um casal voltando de moto, saindo do serviço, retornando para casa, quase chegando na entrada ali do bairro da Serrinha. Eles estavam saindo do trabalho no Ninho Verde e a poucos metros de chegarem ali na entrada do bairro da Serrinha, onde eles residiam, no bairro Serrinha de Cima, eles se chocaram não, um veículo Astra, Chevrolet Astra, que estava trafegando sentido contrário, estava indo para Cesário Lange, eles estavam voltando do Ninho Verde. Esse veículo invadiu, provavelmente pelas imagens, não sei se nessa foto vai dar para mostrar bem, mas quem estava lá no local via imagens do pneu. Provavelmente esse veículo estava tentando cortar a curva ali, né? Comer a curva, para fazer a curva mais rápido, né? Para não ter que diminuir tanto a velocidade do carro,
para acelerar, passar mais rápido, tentou comer a curva. São que mostram as imagens, né? Então ele invadiu a pista contrária e se chocou de frente com a moto. Na moto estava o piloto Daniel, de 56 anos, e na garupa a esposa dele, a Lia, de 49 anos. Inclusive conheci a Lia lá há 19, 20 anos atrás. Ela ia sempre lá na rádio que eu trabalhava, rádio local aqui de Porangaba, né? Ela ia sempre pessoalmente, porque antes não tinha esse negócio de WhatsApp, SMS não, antes era telefone fixo, né? Lá em 2001, 2002, era telefone fixo ou você ia lá na rádio pedir a música. E ela sempre ia lá pedir música, né? Lá na rádio, enfim. Então estavam os dois na moto, o Daniel e a Lia, moradores do bairro Serrinha de Cima. O Daniel, infelizmente, veio a óbito na hora. A Lia faleceu instantes depois, né, poucos minutos antes do socorro médico chegar. No carro estava o motorista Túlio Lemes Mendes, de 20 anos. Ele se feriu levemente, foi levado ao pronto atendimento de Porangaba. Com a batida, presume-se que ocorreu em alta velocidade, a moto ficou embaixo do carro e os veículos foram para fora da pista. Os corpos do casal foram para o Instituto Médico Legal, foram sepultados aqui em Porangaba. Causas do acidente ainda sob investigação. Esse é o acidente de sexta-feira. Ontem à noite, mais um acidente. Por volta das 19 horas e 10 minutos. Nós não temos horário de verão, mas a gente sabe que os dias do verão são mais longos. Os dias do verão são mais longos, né? Então estava um pouco claro ainda. Era final de tarde, pode-se dizer. É noite pelo horário, mas final de tarde, estava claro ainda. 19 horas e 10 minutos, né? Começando ainda a anoitecer. Outro acidente na mesma rodovia, Benedito de Oliveira Vaz, Porangaba, Cesário Lange. Só que dessa vez em outro ponto, aqui pertinho do trevo de Porangaba, na primeira descida ali a 200 metros do trevo, da rotatória, uma moto se chocou na traseira de um carro. Bateu do nada assim. Segundo as informações do condutor do carro, por volta das 19h10, ele estava trafegando com seu veículo, Volkswagen Fusca, sentido Porangaba Cesário Lange, quando uma moto em alta velocidade se chocou na traseira do automóvel. No veículo estava o agente de saúde e vereador aqui de Porangaba, o Ademir Domingues, sua esposa e sua enteada. Nenhum deles sofreu ferimentos, graças a Deus. Já na motocicleta, infelizmente, o condutor, que é o Renan Ferreira Andrade, de 25 anos, com a força da batida, foi arremessado, ele bateu a cabeça no teto do carro e sofreu ferimentos múltiplos, principalmente faciais. Você está vendo aí a imagem do teto do Fusca. Quem conhece Fusca, né, sabe que Fusca original vem com essa lataria que não é lata não, esse é ferro mesmo, né? E ele bateu com o rosto aqui, olha como amassou. Tá certo que ele tinha proteção do capacete, mas a força da batida, mesmo com o capacete, né, evidencia que ele teve vários ferimentos no rosto. O Renan foi rapidamente socorrido pelas equipes de saúde, foi até o pronto atendimento municipal, aguardou transferência e foi para o Unesp, onde passou por cirurgia, cirurgia facial. Ficaram no local os veículos envolvidos no acidente, o condutor do carro, equipes do DER de São Paulo, né, Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, e até o momento que nós estávamos ali no local, a Polícia Rodoviária não tinha chego. A Polícia Rodoviária, hoje nós recebemos mais informações. A Polícia Rodoviária chegou no local. Primeira coisa que a Polícia Rodoviária foi checar sobre a iluminação traseira do veículo, do Fusca, se tinha o sistema de iluminação funcionando. E, segundo as informações, o sistema de iluminação do carro estava funcionando ainda, apesar da batida, né? Então estava com lanterna, tinha lanterna funcionando sim. Não se sabe por que o Renan Ferreira bateu, possivelmente estava em alta velocidade, possivelmente. Agora,
pedir para o pessoal, para os amigos que nos leem, nos acompanhem, não vamos comparar o Renan com aquelas outras pessoas, né, com aqueles outros irresponsáveis, né, que empina moto, fica instalando escapamento. O Renan, para quem não conhece, vou até dar informações aqui, o Renan, ele é funcionário do supermercado de Barge. Aos finais de semana, do meio de semana até o final de semana, ele trabalha ainda à noite, ele sai do Ibarge e ainda trabalha numa pizzaria aqui em Porangaba, na pizzaria do Fabinho e da Mercedes. Né? Ou seja, é um cara trabalhador, responsável, está sempre fazendo os trabalhos dele. Né? Não se sabe, não é um cara, é um cara gente fina, bacana pra caramba, todo mundo fala sobre sua responsabilidade, de ser um cara responsável, de ser um cara legal. Então não se sabe o que levou o Renan a ter sofrido esse acidente. O veículo, a moto dele também é uma moto nova, então possivelmente estava em alta velocidade. Bom, não vamos julgar, acidente é acidente, acontece. Falando ainda sobre o Renan, sobre o estado de saúde dele, nós tivemos algumas informações. Ele não sofreu fraturas em membros, não teve nenhuma fratura do pescoço para baixo, nada, mas ele teve quebra no maxilar, perdeu alguns dentes, afundamento também de alguns dentes, e por decorrência disso é que passou por procedimento cirúrgico facial, mas ele está passando bem, o estado de saúde dele é razoavelmente bom, né? E está completamente fora de risco, não tem risco nenhum. Se Deus quiser, logo logo o Renan Ferreira está de volta aí com a gente, com aquele jeitão descontraído dele e brincalhão, inclusive com os clientes dos estabelecimentos comerciais que ele trabalha. Uma figura simpaticíssima, muito gente boa. Né? E o Ademir Domingues, o vereador Ademir, que apesar de alguns pontos que às vezes discordamos politicamente, né, é meu amigo, estudamos da 8ª série até o 3º colegial juntos, é uma figuraça também, super serviçal, muito querida por todos os porangabenses, tanto que está aí, acho que no 3º ou 4º mandato dele de vereador. Então são duas pessoas muito queridas pelos porangabenses e por todos que os conhecem, infelizmente envolvidos nessa trágica coincidência da vida. Agora é o seguinte, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, essa rodovia Benedito de Oliveira Vaz necessita urgentemente, não só a Benedito de Oliveira Vaz, como a Camilo Príncipe de Moraes, a Francisco de Almeida, urgentemente de fiscalização de sistemas de segurança para diminuição de velocidade, radares. Não pode colocar lombada? Coloca radar. Tinha que ter pelo menos, a DER deveria permitir, ou a própria DER deveria colocar, respeitando as resoluções do CONTRAN, as medidas do Conselho Nacional de Trânsito, lombadas na proximidade do perímetro urbano aqui de Porangaba. Vamos supor que tivesse um redutor de velocidade, uma lombada, em frente aonde tinha a DR aqui em Porangaba, bem ali em frente onde tinha a DR, no início da descida ali. Não pode colocar lombada em descida nem em subida, segundo o CONTRAN. Mas ali na parte reta, bem em frente onde tinha a antiga DR aqui em Porangaba, porque tiraram o escritório da DR aqui de Porangaba. Até isso, nada melhora, só piora. Né? Corte de gastos. Eles não cortam os gastos das roubalheiras deles, né, dos políticos, mas corta gastos sempre para ferrar o lombo do povo. Mas se o DR colocasse, ou permitisse que o município colocasse uma lombada bem em frente ao DR, esse acidente não teria ocorrido. Quem mora na rodovia Benedito de Oliveira Vaz sabe que todo dia tem gente tirando racha com moto, empinando moto. Final de semana é pior, porque aí vem aqueles loucos que se acham esportistas, os motoqueiros que têm motos grandes, né? Aí é pior, né? Aí é bem pior. Todo dia tem isso. Carro passando em alta velocidade, moto passando em alta velocidade, e não se sabe por que de um ano para cá, de um ano e meio para cá. Acho que talvez tenha relação com a pandemia. Será que é a pandemia ou será que de um ano para cá parece que a polícia rodoviária também deixou de fazer blitz, também deixou de fazer fiscalização
Por que isso? O que está acontecendo? Todo final de semana e todo final de tarde, se tiver polícia rodoviária numa dessas 3 estradas aí, vai flagrar imprudência. Ontem, no local do acidente, passou moto em alta velocidade com o condutor e o garupa sem capacete, em alta velocidade, enquanto tinha gente ali, a concessionária e o local do acidente ali. Até o Denis, que trabalha no DR, né, estava ali e viu. O vereador Ademir também estava ali e viu. Não deu tempo de fotografar. Moto em alta velocidade, com condutor e garupa sem capacete. Né? Então isso acontece toda hora. Então tem que ter fiscalização. Outro absurdo. Lá no bairro dos Ferreiras, quilômetro 62, naquele retão ali onde tinha o radar, tiraram o radar. Os veículos voltaram a transitar por ali como se fosse pista de corrida. É um local altamente populoso, várias chácaras ali naquela reta. A pessoa está andando ali pelo acostamento, não tem segurança nenhuma se um carro perder o controle, porque além de ser reta, é descida. Qualquer hora vai acontecer uma tragédia. Alguém vai perder o controle ali. Prefeitura de Porangaba, solicito encarecidamente. Vereadores de Porangaba, solicito encarecidamente. Não dá para mandar ofício para a DR, porque a DR parece que passa o ofício na bunda, né? Ignoram totalmente. Os senhores precisam se reunir e se dirigir ao escritório do DR e exigir uma reunião com o diretor, com o responsável pelo DR da nossa região. Na legislatura passada, quantos e quantos vereadores fizeram um ofício para o DR? Quais deles foram respondidos? Nenhum. Nenhum. O DR simplesmente ignora. O último ofício que vai ser enviado acho até que já foi enviado para o DR, para o Departamento de Estradas e Rodagem, foi agora do vereador Almir. O vereador Almir fez um ofício para saber sobre colocação de um redutor de velocidade ou de um radar no quilômetro 62 da rodovia Benedito de Oliveira Vaz, onde tinha o radar e tiraram. Será que vai ser respondido? Duvido. Os senhores precisam se reunir e se dirigirem e exigirem uma conversa, uma reunião com o diretor do DR. Para ver se, pelo menos, né? Bom, às vezes você está lá falando com o diretor, entra por um ouvido e sai pelo outro também, né? Mas tentar algo mais físico, mais contundente. Porque o ofício não dá, eles passam no fiofó. É um absurdo, gente. Iluminação, a prefeitura não pode colocar às margens das rodovias, porque, o DR não deixa colocar, porque o poste vai ficar no terreno da DR, precisa pedir autorização. Então a prefeitura não pode colocar iluminação aqui nas entradas de Porangaba. Às vezes até a prefeitura quer fazer alguma coisa. Tem valeta aberta, a prefeitura não pode fazer a canalização das valetas, porque é do DR, e o DR também não faz. O mato da pista, nem o mato da pista o DR limpa mais. Né? Tem trecho que está fechado de árvore. DR, por quê? Porque o mato foi crescendo e virou um arvoredo em volta. E vai ficar a rodovia inteira com aquele arvoredo, aquele matagal. Aqui em frente de casa não vai ficar, porque eu vou cortar, nem que vocês multem. Mas eu vou cortar, aquela porcaria não vai nascer aqui em frente de casa, não. Não é porque vocês não trabalham, que vocês são relaxados, que na frente da minha casa vai ficar relaxo. Isso eu estou falando para o pessoal da DR, que é responsável pela limpeza. Até porque, bom... Aí, tem os acessos ali também da Ciro Alonso, da Camargo Soares de Almeida, né, os acessos da Vila São Francisco de Assis, as margens da Camilo Príncipe de Moraes ali. Às vezes a prefeitura também, às vezes até quer asfaltar aquele acesso ali. Não pode asfaltar porque o acesso é irregular. Mas eles não regularizam o acesso, eles não asfaltam, eles não fazem porcaria nenhuma. É que eu quero evitar a fadiga. E impede que a prefeitura faça.
Não pode colocar iluminação, porque o poste fica no terreno da DR. Não pode aterrar canaleta aberta, porque fica no terreno da DR. Não pode colocar lombada, porque quem tem que colocar é a DR. E o DR simplesmente abandona, faz o asfalto lá, beleza, deixou as rodovias maravilhosas. Aliás, trabalho muito bem feito do recapeamento ali da rodovia Benedito de Oliveira Vaz. Nossa, já tem mais de 10 anos e tá joia. Mas virou uma pista de corrida, né? E todo mundo abusa. E final de semana, dá-lhe motocicleta. Final de tarde, dá-lhe motocicleta. Aliás, vou até dar uma dica para a Polícia Militar aqui de Porangaba. Se os senhores quiserem apreender motociclistas embriagados, final de semana é só parar uma viatura ali na frente da entrada da rodoviária e outra quase em frente à padaria Mirella ali. Só parar as duas viaturas no final, na noite, assim, por volta das 18h30 até as 20 horas, que é o horário da loja de conveniências dos postos de combustíveis fecharem. Se os senhores pararem as viaturas, duas viaturas, uma aqui e outra ali, ninguém vai ter como sair ali, porque ali de sexta-feira à noite a sábado é todo mundo enchendo a cara e saindo de moto. E até de carro também. Então, se os senhores quiserem pegar motoristas embriagados, essa é a dica, Polícia Militar de Porangaba. E para a Polícia Rodoviária, eu não sei o que está acontecendo. Peço que intensifiquem as fiscalizações dessas rodovias. Não adianta ficar parado ali na rotatória, no trevo de Porangaba. Tem que ficar moqueadinho aqui, perto da descidinha ali onde aconteceu o acidente, né? Tem que parar a viatura ali, bem escondidinha, a hora que é fácil ver, porque os caras, pelo barulho, você sabe quem já está fora da velocidade. Agora, estou citando exemplos aqui de imprudências, não estou condenando ninguém desses envolvidos no acidente, estou citando exemplos de imprudências que devem ser combatidas através da fiscalização. E também pedindo melhorias de infraestrutura e para DR tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Porque não dá do jeito que está. Senão a gente vai ficar aqui uma vez por semana divulgando o acidente. E é a pior coisa que tem. Bom, gente, as pessoas não sabem o quanto é ruim você chegar num local de acidente e ver a família, a situação da família, e ver a situação da família ao saber que um ente querido foi vítima de acidente. As pessoas não sabem o quão ruim é isso. Vamos lá para o boletim coronavírus aqui em Porangaba, gente. Subiu novamente. Nós tínhamos aqui no boletim passado 198 casos, né, que foi no boletim de segunda-feira. Hoje nós temos 202 casos, ou seja, 4 novos casos diagnosticados desde a última atualização. Um caso continua ainda sob internação, continua internado aqui. Aqui não, no HC da Unesp, né, mas é um porangabense que está internado ainda na Unesp. 1 em internação, 16 em tratamento domiciliar. São 183 pessoas recuperadas e, infelizmente, o número que não vai se apagar, que são os 2 óbitos. Ainda existem 18 casos suspeitos, 1.264 casos descartados. Aí vem o número total de notificações, 1.177. Tá aí, gente, 202 casos confirmados, são 4 casos a mais desde o último boletim. Mas tivemos aqui uma diminuição no número de casos com tratamento domiciliar, né? Agora são mais recuperados, graças a Deus, 183 recuperados, 16 em tratamento domiciliar e infelizmente ainda temos um em internação. Segundo as últimas informações,
com quadro já estável, apresentando melhora, graças a Deus. Esses são os números do coronavírus aqui em Porangaba, números que não param de subir, não estacionou, né? Desde o final do ano para cá, todo dia pelo menos aparece algum caso. Não tivemos a estabilidade de termos aí dias sem casos registrados, o que é muito ruim, sinaliza uma tendência muito ruim, né? E como eu disse, os números para a nossa DRS são preocupantes. Bom, gente, eu peço a todos aí que se cuidem, mais uma vez. Desejo a todos muita sorte, muita saúde, muita proteção de Deus. Agradeço por ter nos acompanhado. O Jornal ACN de hoje fica por aqui. Voltaremos, se Deus quiser, na sexta-feira. Um forte abraço e até lá.